A partir deste momento, a Web Rádio MAP passa a apresentar Estudo das obras de André Luiz, estudando o livro Nosso Lar, na comunicação de Ronaldo Moraes. Irmãos e irmãs de caminhada, uma boa tarde. Mais uma vez, o Movimento de Amor ao Próximo, MAP, reunidos em nome de Jesus para estudarmos a obra de André Luiz, do livro Nosso Lar, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Agradecemos a oportunidade de entrarmos em seus lares, levando a mensagem da espiritualidade, com a permissão do nosso Mestre Jesus, para nos harmonizar, procurar com os ensinamentos de André Luiz, colocar em prática tudo o que ouvirmos, tudo o que lermos neste livro, fazendo as nossas reflexões. Vamos à nossa oração. Jesus, nosso Mestre, Jesus, nosso guia e modelo, te agradecemos por permitires que no dia de hoje estejamos reunidos em teu nome para levarmos a todos, também ao mundo espiritual, a mensagem da obra de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Agradecemos a ti, Jesus, aos irmãos da espiritualidade, e que possamos ser claros e objetivos na nossa meditação, na nossa reflexão sobre o que lermos na tarde de hoje. Muita paz. Continuando as nossas reflexões, hoje estudaremos o capítulo 34, que tem por título Com os recém-chegados do umbral. Estancaram as matilhas de cães ao nosso lado, conduzida por trabalhadores de pulso firme. Daí a minutos, estávamos todos enfrentando os enormes corredores de ingresso às câmaras de retificação. Servidores movimentavam-se apressados. Alguns doentes eram levados ao interior sob amparo forte. Não somente Narcisa, Salústio e outros companheiros se lançaram a lide, cheios de amor fraternal, mas também os samaritanos mobilizavam todas as energias no afã de socorrer. Alguns enfermos portavam-se com humildade e resignação. Outros, todavia, reclamavam em altas vozes. Atacando igualmente o serviço, notei que uma velhota procurava descer do último carro com muita dificuldade. Observando-me perto, exclamou espantada: Tenha piedade, meu filho, ajude-me por amor de Deus. Aproximei-me com interesse. Cruzes, credo, continuou benzendo-se. Graças à providência divina, afastei-me do purgatório. Ah, que malditos
demônios lá me torturavam. Que inferno! Mas os anjos do Senhor sempre chegaram. Nós temos neste início do capítulo algumas observações para a nossa análise. Por exemplo, aqui logo na primeira fase, nós percebemos que com os samaritanos havia muitos cães, ou seja, matilhas de cães, que logicamente davam, vamos colocar assim, a sua colaboração no trabalho de resgate de espíritos no umbral. Também percebemos que nas câmaras de retificação, servidores se movimentavam, alguns doentes eram levados ao interior, sob amparo forte. Então, nós, se nos colocarmos como observadores, vamos colocar assim, vamos perceber o trabalho incansável dos espíritos devotados, no caso aqui do resgate, espíritos devotados ao socorro, ao consolo, ao tratamento trazido por eles de irmãos nossos, espíritos, que se encontravam no umbral, no qual esta senhora, né, ela faz uma comparação na sua visão, dizendo que veio de onde? Do purgatório. E lá ela se refere a malditos demônios que a torturavam. São espíritos naquele local, não é, que ainda voltados à prática do mal, atacavam pessoas, ou seja, espíritos que ali estavam em purgação, vamos colocar assim. Ajudei-a a descer, tomando de extrema curiosidade. Pela primeira vez, ouvia referências ao inferno e ao purgatório, partidas de uma boca que me parecia calma e ajuizada. Talvez obedecendo mais à malícia, que me era peculiar, interroguei. Vem assim de tão longe? Falando desse modo, afetei ares de profundo interesse fraternal, como costumava fazer na terra, olvidando por completo, aquele instante, as sábias recomendações da mãe de Lísias. A pobre criatura, percebendo o meu interesse, começou a explicar-se. Então, neste momento que André vai fazer o atendimento, ele lembra-se das informações que a mãe de Lísias passou em alguns diálogos dele com a mãe de Lísia. E, neste momento, ele vai utilizar-se das informações recebidas. De grande distância, responde ela, né? Fui na terra, meu filho, mulher de muitos bons costumes. Fiz muita caridade. Rezei incessantemente como sincera devota. Mas quem pode com as artes de Satanás? Ao sair do mundo, vi-me cercada de seres monstruosos que me arrebataram em verdadeiro torvelinho. A princípio implorei a proteção dos arcanjos celestes. Os espíritos diabólicos, entretanto, conservaram-me enclausurada. Ou seja, ela não percebe que a sua estadia
no umbral era de acordo com o quê? Com a sua sintonia. Ela está achando, né, que os espíritos que lá habitavam a conservavam enclausurada, quando sabemos que não é isso. Se ela estava lá, é porque havia uma sintonia. Se ela ainda não tinha sido resgatada, é porque assim ainda não o desejava. Mas eu não perdia a esperança de ser libertada de um momento para outro, porque deixei uns dinheiros para a celebração de missas mensais por meu descanso. Olha aquele vínculo que uma grande parcela da população reencarnada ainda adotam. O pagamento de missas, orações, para que possamos, aonde estivermos, de preferência no céu, recebermos aquilo que eu paguei para fazer para mim as orações. Para o quê? O seu descanso. Atendendo ao impulso vicioso de perseguir assuntos que nada tinham que ver comigo, insisti. Como são interessantes as suas observações. Mas não procurou saber as razões de sua demora naquelas paragens? Uma pergunta muito boa e objetiva. Absolutamente não. Respondeu persignando-se. Como lhe disse, enquanto estive na terra, fiz o possível por ser uma boa religiosa. Sabe o Senhor que ninguém está livre de pecar. Meus escravos provocavam rixas e contendas, e embora a fortuna me proporcionasse vida calma, de quando em quando era necessário aplicar disciplina. Então já percebemos que essa senhora foi uma senhora de engenho na época da escravidão e que com ela tinha dezenas e dezenas de escravos. Que, como ela diz aqui, apesar dela ter uma vida calma, ser caridosa, segundo ela, de vez em quando ela o quê? Aplicava disciplinas a eles. E a disciplina naquela época, meus irmãos, minhas irmãs, era amarrar no tronco, chicotadas, ficar longo tempo sem beber água, sem o alimento, tomando sol, chuva, dia e noite, dependia do que cada um, segundo a senhora de engenho, na sua avaliação, demorava o tempo que ela achava necessário. Os feitores eram excessivamente escrupulosos. E eu não podia hesitar nas ordens de cada dia. Não raro, algum negro morria no tronco para escarmento geral. Outras vezes era obrigada a vender as mães cativas, separando-a dos filhos, por questões de harmonia doméstica. Então você vê, mesmo assim, esta pessoa se rotulava de caridosa. Nessas ocasiões, sentia morder-me a consciência. Olha a consciência acusando. E muitos de nós não sabemos que o que nós chamamos de consciência são as leis divinas que Deus colocou na nossa mente espiritual quando nos criou como espírito, para nós seguirmos as suas leis. Mas nós não levamos isso em consideração. Muito pelo contrário, violamos.
mas confessava-me todos os meses, aí a igreja se confessava. Quando o padre Amâncio visitava a fazenda e, depois da comunhão, estava livre dessas faltas veniais, porque, recebendo a absolvição no confessionário e ingerindo a sagrada partícula, a hóstia, né, estava novamente em dia, com todos os meus deveres para com o mundo e com Deus. Percebemos o quanto para nós é interessante, no caso que ela afirma, o padre visitava, ela fazia a comunhão, ingeria a hóstia, para ficar livre das faltas que ela cometia diante dos seus escravos, né? Então, com isso, ela já sabia que ela estava sendo absolvida ao ingerir, como ela diz aqui, a sagrada partícula. Então, com isso, ao ingerir a hóstia, ela sentia-se o quê? Em dia com os meus deveres para com o mundo e para com Deus. A essa altura, escandalizado com a exposição, comecei a doutrinar. Minha irmã, essa razão de paz espiritual era falsa. Os escravos eram igualmente nossos irmãos perante o Pai Eterno. Os filhinhos dos servos são iguais aos dos senhores. Olha como André Luiz começa a direcionar aquele espírito à avaliação de que todos somos irmãos, independente do grau, do estágio em que nos encontremos, contrariando a visão dela, senhora de engenho, de todo aquele processo. Ouvindo-me, ela bateu o pé autoritariamente e falou irritada. Isso é que não. Escravo é escravo. Se assim não fora, a religião nos ensinaria o contrário. Pois se havia cativos em casa de bispos, quanto mais em nossas fazendas. Quem haveria de plantar a terra, senão eles? Olha ela dando a justificativa para os seus atos. Você poderia ter os escravos e tratá-lo com humanidade, de todas as maneiras. Ter neles o irmão que Jesus colocava no caminho dela para ajudá-la, para guiá-la, orientá-la, e ela retribuiria na mesma moeda, vamos colocar assim, para que, respeitando-se mutuamente, ela visse nos seus escravos não propriedades suas, mas sim irmãos em caminhada, pautado no que nos mostra o Evangelho. E creia que sempre lhes concedi minhas senzalas como verdadeira honra, ou seja, ela dava a senzala para eles morarem, dormir e tal, como que aquilo era uma honra para ela e para eles. Em minha fazenda nunca vieram ao terreiro das visitas, senão para cumprir minhas ordens. Padre Amâncio, nosso virtuoso sacerdote, disse-me na confissão que os africanos são os piores entes
do mundo. Estão percebendo a visão daquele padre, do padre Amâncio. Olha o que ele colocou para ela. Ou seja, agravando mais a situação. Porque ele, como um apóstolo de Deus, um bispo, um padre, ele tinha que pregar o quê? O amor que Jesus trouxe na Boa Nova, no seu evangelho. E assim não acontecia. São os piores entes do mundo, nascidos exclusivamente para servirem a Deus no cativeiro. Ora, na visão, Deus criou os escravos para serem servidores eternos, para viverem no cativeiro. Isso aqui é bom porque nós estamos, neste capítulo, fazendo uma recapitulação da história do momento da escravidão no Brasil. Como pensavam os senhores de engenho, como pensavam a sociedade ao atravessar o oceano e até a nossa mãe África. Escravizar famílias, filhos, jovens, trazê-los para o Brasil como animais, para servir aos seus proprietários, sem o mínimo conforto, sem a mínima humanidade. Pensa então que me poderia encher de escrúpulos no trato com essa espécie de criaturas? Não tenha dúvida. Os escravos são seres perversos. Olha que coisa séria. Filhos de Satã. Chego a admirar-me da paciência com que tolerei essa gente na terra. E devo declarar que saí quase inesperadamente do corpo. Por me haver chocado a determinação da princesa. Isabel entra aqui nessa história, libertando estes bandidos. Então, mais uma vez, num salto histórico do Brasil, vejam a missão da princesa Isabel e veja a visão dos senhores de engenho quando ela liberta os escravos. Decorreram muitos anos, mas lembro-me perfeitamente. Achava-me adoentada, havia muitos dias, e quando Padre Amâncio trouxe a nova da cidade, piorei de súbito. Como poderíamos ficar no mundo a nova que o padre trouxe? A libertação dos escravos. Certo. Eles desejariam escravizar-nos por sua vez e a servir a gente dessa laia. Não seria melhor morrer? Recordo que me confessei com dificuldade. Recebi as palavras de conforto do nosso sacerdote. Mas parece que os demônios são também africanos e viviam à espreita, sendo eu obrigada a sofrer-lhes a presença até hoje. Ou seja, mesmo no plano espiritual, mesmo sendo resgatada do umbral, percebem que a forma dela pensar, de agir, continua a mesma. E quando veio, perguntei, em maio de 1888, quando ocorre o quê?
a abolição. Experimentei estranha sensação de espanto. A interlocutora fixou o olhar embaciado no horizonte e falou: é possível que meus sobrinhos tenham esquecido de pagar as missas. Entretanto, deixei à disposição em testamento. Ia responder, convocando-lhe os raciocínios à zona superior, fornecendo-lhe ideias novas de fraternidade e fé, mas Narcisa aproximou-se e disse-me bondosa: André, meu amigo, você esqueceu que estamos providenciando alívio a doentes e perturbados? Que proveito lhe advém de semelhantes informações? Os dementes falam de maneira incessante, e quem os ouve, gastando interesse espiritual, pode não estar menos louco. Aquelas palavras foram ditas com tanta bondade que corei de vergonha, sem coragem de a elas responder. Não se impressione, exclamou a enfermeira delicadamente. Atendamos aos irmãos perturbados. Mas a senhora é de opinião que estou nesse número? Perguntou a velhota melindrada. Narcisa, porém, demonstrando suas excelentes qualidades de psicóloga, tomou expressão de fraternidade carinhosa e exclamou: não, minha amiga, não digo isso. Creio, porém, que deve estar muito cansada. Seu esforço purgatorial foi muito longo. Então, Narcisa percebe que não era também um momento de um diálogo de ideias opostas. Ela contorna de uma forma carinhosa para também reequilibrar aquele espírito. Justamente, esclareceu a recém-chegada do umbral. Não imagina o que tenho sofrido, torturada pelos demônios. A gente percebe que sempre as pessoas colocam, em meio de todo o sofrimento que ele passa, ou ela, demônios, obsessores. Quando, na realidade, muitas vezes os sofrimentos fomos nós que criamos. Nós que focamos este sofrimento, esta energia que passa o quê? A nos fazer mal. A pobre criatura ia continuar repetindo a mesma história, mas Narcisa, ensinando-me como proceder em tais circunstâncias, atalhou. Não comente o mal. Já sei tudo o que lhe ocorreu de amargo e doloroso. Descanse, pensando que vou atendê-la. E, no mesmo instante, dirigiu-se a um dos auxiliares sem afetação. Você, Zenóbio, vá ao departamento feminino e chame Nemésias em meu nome para que conduza mais uma irmã aos leitos de... Com isso, meus irmãos, minhas irmãs,
Estamos encerrando mais um capítulo do livro Nosso Lar, que tem por título Com os Recém-Chegados do Umbral. Mas fica a nossa reflexão no que lemos, que quando nós nos propomos a um trabalho de esclarecimento que o MAP realiza, um atendimento fraterno, um tratamento na bioenergia, na harmonização, na apometria e outros, na psicologia e outras terapias, é importante o esclarecimento à pessoa dentro do que ela pode ouvir, dentro do que ela pode receber, da maior terapia que Jesus trouxe a nós, o amor. O amor, quando dito com fé, com esperança, com consolo, saído do coração, passando energia vibracional muito boa, começamos a harmonizar. Aqueles que procuram o MAP para o tratamento espiritual, que começa muitas vezes antes de chegarmos ao MAP físico. Ele começa no MAP espiritual. Francisco de Assis, Fabiano, Maria de Nazaré, Jesus, estão nesse trabalho incansável para que nós, como humanidade reencarnada, nos conscientizemos do trabalho pela paz. A paz no planeta, começando por mim. Como diz a música do Nando Cordel, a paz do mundo começa em mim. Se ainda não começa em mim, busquemos o aprendizado através da Boa Nova, trabalhando em nós a fé raciocinada. A fé na certeza que, se este não é o momento da cura, este é o momento do princípio curativo para todos nós. E devemos sempre nos preparar a cada dia, através do estudo, através do trabalho, da meditação e da fé em Cristo, indo a Ele, quando Ele nos convidou. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Este é o convite. E neste convite é para nós iniciarmos o grande processo da mudança, buscando em nós toda a essência divina que temos, as nossas experiências do presente e do passado, para termos um futuro grandioso, de felicidade, de harmonia e de muito trabalho na prática do bem e da caridade. É o que temos a comentar após o encerramento do capítulo de hoje do livro Nosso Lar. Agradeçamos a Maria de Nazaré, a Jesus, Fabiano de Cristo, Francisco de Assis e tantos outros irmãos que abrem as portas espirituais e físicas para nos receber, para nos orientar, nos intuir na prática do amor e da caridade, para que a cada dia ajudemos aqueles irmãos que estão muito necessitados.
e que precisam da nossa ajuda, precisam de um consolo do Evangelho para o seu tratamento espiritual. Obrigado, Jesus, por mais este dia e que a tua paz esteja conosco, em seus lares também. O movimento de amor ao próximo agradece por mais este nosso reencontro. Que assim seja, graças a Deus e muita paz. A Web Rádio MAP apresentou Estudo das Obras de André Luiz, na comunicação de Ronaldo Moraes.